Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão, com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Minha gente, muito boa tarde, muitas notícias hoje, já eu vou repercutir o esporte, eu sei que todo mundo fica aguardando aí os nossos comentários, observações e muita novidade por aqui hoje, né? Segundo bloco aí, a sua participação, vai interagindo comigo, manda mensagem pelo nosso telefone, o telefone mais queridinho da TV Maranhense, o DDD 98 991555656. E olha, o assunto hoje, né, é sobre novidades, concretização para os comerciários e moradores da região da Coab, Forquilha. O sistema da Fé Comércio inaugura com novas unidades do SESC e do SENAC, ampliando o acesso à saúde, educação, qualificação profissional e serviços essenciais. Sobre esse novo momento e os planos para 2026, conversamos agora com o presidente do Sistema da Fé Comércio Maranhão, Dr. Maurício Aragão Feijó. Boa tarde, doutor Maurício, seja bem-vindo. Boa tarde, uma satisfação muito grande estarmos aqui no seu programa, de grande audiência, e isso leva o conhecimento a toda a população de São Luís, principalmente os comerciários e os empresários. Doutor Maurício, temos aí uma entrega, né, uma demanda antiga da população e que gera um impacto, né, imediato, sem dúvida nenhuma, né, com esse novos polos. Não são só em São Luís, mas a gente fala já de Imperatriz, mas especialmente agora nesse momento aí, Coab e Forquilha, né, com esses polos novos, o que isso pode impactar? É uma satisfação muito grande, porque é um sonho que nós realizamos, que foi sonhado desde o início da nossa gestão em 2022. Criar aquele polo de desenvolvimento do SESC e do SENAC, da região da Coab e Forquilha, vai com certeza levar o empreendedorismo a ser mais forte, vai valorizar mais o comerciário, a população vai se sentir mais protegida, porque lá, SESC e SENAC juntos, nós vamos desenvolver muita coisa em prol daquela população. O Sistema S, né, ele reúne diversos serviços, desde a alimentação, cursos, e até antes, aqui nos bastidores, acabei comentando, né, que eu sou aí ex-estudante do Sistema S, a gente sabe da importância dele. E aí, dentro desse serviço, qual vai ser assim, o mais importante, aquilo que impacta, né, no dia a dia da população? Pois não. Para que os comerciários e os empresários daquela região entendam, ali existem duas unidades. Uma do SESC, que vai levar cultura, lazer, ligado às coisas que o comerciário necessita, fisioterapia, alimentação. Nós vamos ter uma distribuição a preços altamente módicos de refeições daquela região. E o SENAC, que fica vizinho, vai levar curso de capacitação profissional, curso de inteligência artificial, de tecnologia, de moda e beleza, de barbearia, de tudo isso que faz com que os empregados daquela região possam se capacitar melhor ainda. Como foi essa escolha ali daquela região da Coab, região da Forquilha, doutor Maurício? Foi de grande importância, porque aquilo ali era uma coisa esperada. Esse sonho, como eu falei, já vem sendo acalentado há anos. E nós tivemos a sorte de encontrar um local bem visível, fácil acesso, e com certeza vai ser de grande sucesso. Doutor Maurício, o senhor já está à frente da Fé Comércio já há algum tempo, né? Quando o senhor vislumbra o início do trabalho para agora, né, o que o senhor pode dizer para a gente? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje, né, nesse início de 2026? Realmente a gente vê o passado, o presente e o futuro. O empresário, o dirigente classista tem sempre estar com foco no futuro, porque o futuro é o que vem da frente e a gente tem que preparar as demandas. No nosso caso, como presidente da Fé Comércio, SESC, SENAC, nós pegamos uma estrutura do nosso antecessor, Dr. José Arteiro, com grande qualidade. Isso nos deu condições de desenvolver um trabalho mais profícuo ainda.
o trabalho com mais qualidade e com mais demandas. Estamos expandindo muito o nosso sistema, quer seja na capital, quer seja no interior do estado. Nós temos várias unidades das principais cidades do estado do Maranhão, como Imperatriz, Caxias, Codó, Santa Inês, Itapecuru, Bacabal, Balsas, e aqui em São Luís, em vários locais da cidade. E para frente, o que é que nós temos? Temos muita coisa a fazer. Eu quero, no meu desejo como presidente, expandir mais ainda para os bairros de São Luís. Nós temos nosso centro comercial aqui na Avenida dos Holandeses, do Barra-Mar, que é de grande importância para o setor logístico. Temos condições também, vamos realizar brevemente uma unidade do SENAC lá na cidade operária, ali próximo do terminal da integração. Então, nós temos muita coisa a avançar. E é isso que faz a gente realizar com mais alegria em prol de todos os comerciários e do empresário como um todo. O senhor falou agora de expansão, né, e de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do nosso estado. Existe aí, né, já um trabalho bem avançado para inaugurar, né, mais uma unidade lá na cidade de Imperatriz, não é isso? Com certeza. O SENAC já está em Imperatriz há 35 anos. E o SESC já está em um trabalho odontológico lá, e agora nós estamos terminando até junho uma grande obra em torno de 10 mil metros quadrados, uma obra de 50 milhões de reais, dando mais de 150 empregos, e isso vai ser muito bom para aquela região como um todo, para o empresário e também para o comerciário da cidade de Imperatriz e das cidades circunvizinhas. Doutor Maurício, para quem não sabe, né, a diferença aí do SESC, SENAI, o Sistema S de forma geral, o senhor pode dar uma orientação ampla para a população? Pois não, o Sistema S, ele foi iniciado em 1946, portanto agora 80 anos, iniciando com o SESC, depois o SENAC, depois o SESI e o SENAI, que é ligado à indústria. O Sistema S é exatamente feito por esses órgãos de grande importância que naquela época foi pensado em prol de desenvolver o setor comércio, no nosso caso. E aí criou-se o SESC e o SENAC, exatamente para dar condições de trabalho, de renda a esses novos operários que estavam vindo do interior para a cidade trabalhar e desenvolver o país. Perfeito. Doutor Maurício, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa e dizer que a gente está sempre, né, de portas abertas para a Fé Comércio, trazer as novidades, porque estão sendo constantes realmente, né? E com essa inauguração, acredito ainda que teremos bem mais assunto e bem mais estrutura aí, né, para a nossa população. Com certeza, eu quero aproveitar essa oportunidade de falar um pouquinho das nossas ações, tanto no setor empresarial como no comerciário propriamente dito. Nós temos um instituto de pesquisas que leva, dentro das datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo, que isso dá um feedback muito importante para que os empresários e a população consumidora se preparem para consumir nessas datas. Também temos as nossas ações que são sociais nos bairros da cidade. Nós atendemos mais de 100 comunidades em toda a cidade de São Luís, dos bairros mais carentes. Temos o Mesa Brasil do SESC, que é uma coisa maravilhosa, que nós captamos alimentos e fazemos a triagem e levamos a essas entidades. Para vocês terem uma ideia, mais de 400 toneladas nós utilizamos desse ano de 2025. E é o modo de nós levarmos a parte social. São cestas básicas que são distribuídas. Então, isso é maravilhoso. E o SENAC capacitando. O que eu faço, o apelo é que os empresários, os comerciários, não deixem de buscar do SENAC a capacitação profissional através de mais de 3 mil cursos que o SENAC tem à disposição, e a maioria gratuitamente. Então, aproveite o Sistema S. Tanto o SENAC, o SESC, estão de portas abertas para atender com qualidade. Maravilha. E olha, eu sou prova disso, né? Que o Sistema S proporciona realmente a educação e a capacitação do profissional
de forma fantástica. Eu comecei meus cursos bem cedo e agora estou tendo a oportunidade de entrevistar aqui o Dr. Maurício, e tenho certeza que se os empresários acreditarem realmente, a coisa só tem a fluir e amanhã não precisa, né, reclamar e recontratar, que isso é um custo, né, doutor Maurício? Ainda maior para o empresário. Se ele capacita, ele tem um bom profissional já dentro de casa, digamos assim. Exatamente. Só tem um jeito de nós crescermos na nossa profissão, é nos capacitarmos. Temos que estudar sempre, frequentar os cursos e entender como é que a coisa funciona. Nós estamos numa época que precisamos realmente de capacidade, de relacionamento, de entender este mundo novo que se abre, principalmente com a inteligência artificial, com a tecnologia, mas ainda precisamos nos capacitar. Maravilha. Obrigada, doutor Maurício. Seja sempre muito bem-vindo. Nós é que agradecemos a sua oportunidade, queremos continuar com essa parceria, principalmente com você, Érica, com esse papo aberto, que é o modo fácil de a gente levar a comunicação a todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigada. Olha só, importante, viu? Tá vendo? As nossas entrevistas vão sempre levando mais informação para você. E agora eu tenho uma matéria linda, a oficina A Cara do Meu Fofão, que movimenta o Centro Histórico. Um dos personagens mais tradicionais do carnaval, o Fofão é o objeto de uma oficina realizada no Centro Histórico de São Luís. Os participantes aprendem a confeccionar as máscaras, utilizando uma base de argila e aplicando 8 camadas de papel. Depois vem a parte da pintura, onde a criatividade do artesão fala mais alto. As atividades são conduzidas pelo artista visual Rogério Berredo, que trabalha com a técnica do papel machê há cerca de 30 anos. É uma oportunidade, né, que a gente está dando para as pessoas, para os artistas e qualquer pessoa da comunidade que queira participar em fazer sua própria máscara, ter a experiência de fazer sua própria máscara, fazer sua própria fantasia do carnaval. A oficina é uma forma de valorizar as artes plásticas maranhenses em um período tão propício como é o carnaval, em que as fantasias e os personagens da cultura popular são bastante evidenciados. Originário do bairro da Madre Deus e acostumado a vivenciar o carnaval de rua, o Marcos Vinícius decidiu reacender memórias afetivas através da oficina. Por toda essa minha memória de vida do bairro, de acordo com as tecnologias, que hoje tudo muda, né? A tecnologia está aí mudando o modo de vida das pessoas. Digo, bom, o Fofão ele não pode desaparecer. A máscara tem que ser construída manualmente, né, para que a gente mantenha essa tradição do nosso carnaval. Então, o meu propósito é tentar resgatar tudo isso e manter viva a história do carnaval e a história do Fofão. A oficina A Cara do Meu Fofão será realizada até o dia 3 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã, na Casa Negro Cosme, que fica na Rua do Giz. Após as oficinas, as máscaras produzidas pelos participantes farão parte de uma exposição que será promovida no Cafua das Mercês. Olha, gente, eu adoro essas máscaras, né? E eu acho lindo realmente toda a nossa cultura carnavalesca. Mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu morro de medo de fofão. Eu tenho pavor de fofão. Então, chega nessa época de carnaval, né? Eu acho lindo, as máscaras estão lindas, mas colocou em alguém e veio andando atrás de mim, pensa num trauma que eu tenho, é disso, né? É da época de infância, do centro da cidade. Aí, para eu que eu não falasse, né, com estranhos, aí a minha avó e a minha mãe, meu pai sempre diziam assim, ó, não chega perto, tá com máscara, não chegue perto. Mas eu corria, entendeu? Eu passava, era correndo. Então, esse medo eu vou carregando. Eu olho essas matérias, eu preciso dividir com vocês, né? Até porque você sabe que o Papo Aberto não tem nada daqueles programas sistemáticos, não. Aqui a gente vai dando opinião, vai interagindo, e eu quero a sua participação também pelo nosso telefone. Daqui a pouco o Diogo que se vire para colocar as mensagens da galera no ar. Tá aí o telefone na tela, DDD 989-9155-5656. Ele baixa até a cabeça, ele fala, misericórdia. Vou para um rápido intervalo, é rapidinho, eu volto já, vou falar de esporte, tem a classificação dos nossos times. Segura aí, que eu tenho novidade.
Voltamos, minha gente, voltamos, vamos falar de esporte, né? Mas antes, vou mandar um abraço pessoal de Açailândia. O pessoal está acompanhando a gente pelo nosso site. O site, se você, né, vai sair agora, diz assim, eu não estou conseguindo, estou pegando o programa aí pela metade, eu quero assistir antes. Você vai lá no nosso site, Maranhão News TV, você encontra fácil. Se você jogar no Google, você encontra fácil Maranhão News TV, aí estamos ao vivo lá. Eu entro meio-dia, Daniela, temos toda uma programação durante o dia de muitas reportagens, e Daniela Bandeira entra às 18 horas com o Dizendo Tudo, né? Então, muita programação aqui na Maranhão News, e você acompanha tudo pela plataforma, pelo site. Pessoal aí, principalmente que me cobra youtuber, tem o site, dá no mesmo, minha gente, dá no mesmo. Você entra aí no site pelo seu celular, pelo seu tablet, vai acompanhando a gente, vai interagindo com a gente, porque depois, né, o Janilson joga lá no YouTube, que o pessoal gosta também, mas você acompanha ao vivaço, interage e participa. Inclusive, vou mandar um abraço também para o pessoal aí do grupo, né, do Sampaio é do Povo, que está com uma organização, né, sempre aí tentando realmente explicações da diretoria, chamando o Ministério Público para a verificação de algumas situações do Sampaio Corrêa. Então, a gente está acompanhando todos esses bastidores aí do Sampaio que venceu, inclusive. Temos uma tabela de classificação, vamos colocar a tabela de classificação para falar aí melhor, não só de Sampaio, mas de Motoclube, que também venceu. E se eu não falar só de um, para aquele lado que eu tenho a minha tabela, vamos aqui, pronto. Vamos lá. Temos o Luminense, né, ainda como líder da competição, né, depois dessa rodada, tivemos aí, apesar, né, da vitória do Motoclube em cima do Luminense, o Maranhão deu aquela escorregada, então o Luminense se mantém aí na liderança com 6 pontos, todo mundo com 3 jogos, ninguém com partida atrasada, então todo mundo fez as 3 rodadas, temos o Luminense, como eu disse, seguido pelo Motoclube. Gente, que campeonato é esse? O Moto estava fora da zona de classificação e deu aquele salto, né, importante com a vitória em cima do Luminense nessa última rodada agora. O Motoclube vive um momento tenso, né, fora de campo. Dentro de campo, as coisas se encaixaram, funcionou. E muito da responsabilidade das coisas terem funcionado foi, sem dúvida nenhuma, do treinador, o Jairo, né, Nascimento, que chegou, veio aí depois de campanhas muito boas no Tocantins, chegou no Motoclube e fez um bom trabalho. E eu estou dizendo isso porque, apesar de todo bastidor confuso, aonde torcedores, inclusive, tiveram que fazer compra de supermercado para ajudar na alimentação do time, o Jairo conseguiu um resultado muito bom. E aí vem aquele suspense, porque está se falando bastante na saída, na possível saída do treinador do Motoclube agora, o que seria péssimo para o time. Apesar da chegada aí, né, do Arilson, que é o diretor de futebol e que tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, a saída do treinador agora não seria bom para ninguém, a não ser os seus adversários, os adversários do Motoclube, do Papão do Norte. Mas a torcida não quer isso, e quando a torcida pede, tem aquele apelo para que o treinador permaneça, né, é porque a torcida está vendo a mesma coisa que a gente da imprensa. Né? A crônica esportiva está observando que foi feito um bom trabalho e que o time teve uma evolução nessa terceira rodada. E agora, nessa quarta rodada, encara um superclássico. Então, sair antes disso, ao que parece, está fora de cogitação, ao menos a priori. O treinador falou logo depois da partida, fez aí um pronunciamento um pouquinho mais duro, falando de estrutura. Então, veio para o Moto, mas sabendo, né, que o Moto tem esses rompantes, mas acreditou que ele ia ter esse trabalho continuidade e com estrutura, sem dúvida nenhuma, que não está tendo até o momento. Vamos ver se a direção do Motoclube consegue agora, né, não só dar essa estrutura, que é principal, mas convencer também o treinador que já recebeu outra proposta. E aí será se fica ou não fica, mas entrar em campo, num superclássico, né, com essa dúvida, se vai ficar ou não vai ficar, pode ser aí uma interrogação que atrapalhe, sem dúvida nenhuma.
Logo depois tem o Sampaio Corrêa, que também nos bastidores sofre pressão do torcedor, que não aguenta mais essa coisa de rebaixamentos consecutivos e não vê na atual direção, né, a confiança de que algo vai ser moldado ou modificado. E aí também tem essa pressão, talvez um pouco menor do que a do Motoclube, porque não se fala, ao menos no Sampaio Corrêa, em salários atrasados ou falta de estrutura, apesar do CT não existir mais, né? Ter aí todo um rebuliço, né, na situação do CT do Sampaio Corrêa, que foi vendido, enfim, vocês já sabem dessa história, eu não preciso repetir para quem acompanha o futebol maranhense, mas para quem está ligando agora a televisão e não acompanha, o CT foi vendido, a frente inteira para um supermercado, e hoje o Sampaio tem, né, estrutura bem menor do que aquela que foi vendida para o trabalho. Essa é a principal reclamação do torcedor, além dos rebaixamentos. Mas acho que Luciano Quadros fez excelente trabalho também nessas 3 rodadas, mostrando, inclusive, na partida contra o Maranhão, que ele foi inteligente. Fez substituições, conseguiu no primeiro tempo para o segundo tempo um Sampaio Corrêa diferente. E saiu bem emocionado, né, logo depois da partida. Vamos escutar logo o Luciano? Solta o Luciano Quadros aí para a gente ver o que ele falou após a partida, após a vitória contra o Maranhão Atlético Clube. Professor, que jogo, viu? Na emoção, a gente vê aí pela sua fisionomia que tinha que ser dessa forma, né? O tanto que a gente veio trabalhando aí desde a pré-temporada, e aí hoje o seu time mostrou aquilo ali no segundo tempo, foi épico. Já tinha passado por um momento assim? Um momento único, um momento importante, com uma camisa muito importante, onde a gente entende a responsabilidade do resultado. Não começamos bem a partida, o primeiro tempo, mas empatamos, tomamos um gol bobo depois. Segundo tempo, as mexidas, a chacoalhada que nós demos do vestiário, os jogadores entraram com uma outra disposição, com outro pensamento, com mais coragem também para aplicar o que trabalha. Esse time foi feito para jogar, para ser um time que quer a bola, propõe, agressivo, para buscar o gol. Os jogadores foram incríveis nisso, com muita disposição, comprometimento, dedicação, e nós vamos fazer tudo para honrar essa camisa. Mudança de chave, divisor de águas, agora é cada vez ter mais humildade para continuar corrigindo o que precisa para ser cada dia melhor. Partido, né, e sai a vitória do Sampaio Corrêa, a primeira vitória. O treinador tem uma participação muito forte nisso, e a gente viu nisso, inclusive nas suas modificações, né? Depois do Sampaio Corrêa, temos aí o Maranhão Atlético Clube, né? Em quarto colocado ainda ali, né, na briga, o Maranhão Atlético Clube com 4 pontos. O IAP, Imperatriz, Tuntum e o ITZ. Né? O ITZ foi o único time que ainda não venceu. O Tuntum conseguiu sair dessa zona vermelha muito ruim depois da vitória contra o IAP, num jogão que a gente mostrou para vocês ontem. Então, essa é a nossa tabela de classificação. Né? O ITZ, como eu disse, ainda não venceu, mas tem um empate, então tem aquele 1 pontinho. E essa quarta rodada, minha gente, ela promete realmente. Né? Eu falei isso na terceira rodada, mas agora a quarta rodada, porque a gente já tem aí talvez uma cara diferente para os times, né? Solta aí pra gente a nossa tabela da quarta rodada. E aí nós temos o Tuntum, né, recebendo o Imperatriz, o cavalo de aço, que vai com desfalque, porque vocês lembram que a partida lá no Frei Epifânio tivemos expulsões e muitos cartões. Então, o Imperatriz vai desfalcado para essa partida e o Tuntum vai tentar aí reverter, digamos assim, né, esses resultados ruins lá da primeira rodada. Já conseguiu a vitória, né, e agora aproveitar esse embalo, o fator casa. Estou na torcida, todo mundo sabe disso pelo Tuntum, eu vou repetir logo, né? E aí temos o Superclássico, né? Logo na quarta rodada, o Motoclube é o mandante da partida contra o Sampaio Corrêa, né? Deixa eu falar da arbitragem. Do Tuntum Imperatriz, a gente tem aí José Marcos Rocha como árbitro principal dessa partida. E Moto e Sampaio, a gente tem o Myron Frederico dos Reis Novais, que é árbitro muito experiente. Acho que assertiva, né, a escolha do Myron
para essa partida de Motoclube Sampaio, que o Superclássico é sempre muito tenso, é sempre muito disputado. Eu acredito que os dois times vindo de vitória vai ser ainda mais disputado e porque ninguém quer perder nesse jogo. Eu já vi muito treinador cair por conta de Superclássico, né? Aí já entra naquela de que o Jairo talvez queira sair, né? E do outro lado, o Luciano Quadros quer mostrar, né, não só para a sua direção do Sampaio Corrêa, mas também para o torcedor que veio para ficar e querer conquistar o torcedor nesse momento, talvez seja essa aí. O Maranhão e o ITZ, o Maranhão forte favorito, até porque joga em casa e o ITZ ainda não venceu, mas nem por isso eu acredito em jogo fácil. Porque o ITZ é um time que vem conseguindo fazer bons jogos, não é que não está jogando bem. Está jogando bem, mas não está conseguindo resultado. E vai tentar, né, agora contra o Maranhão, jogando aqui no Ionzinho Santos, e o árbitro é José Henrique de Azevedo Júnior, né? Outro árbitro CBF, árbitro também muito experiente para essa partida. E o Luminense IAP, né? Luminense IAP tem o Wallace Martins Ferreira, também árbitro CBF, né? O Wallace também é um dos melhores árbitros que nós temos aqui. A gente tem um quadro de arbitragem, né, muito bom. É que o pessoal diz assim, Érica reclama da arbitragem. Quando erra, eu aponto. Aí, quando eu aponto o erro da arbitragem, o pessoal me liga, manda mensagem, reclama. É tipo torcida, né? É tipo torcida. Só que a arbitragem tem um problema. A arbitragem não tem torcida. Então, a torcida da arbitragem, normalmente é ela mesma quem liga e diz assim, mas Érica, eu estava num posicionamento diferente de quem está com a câmera na mão. E eu até concordo com essas coisas e tomo muito cuidado quando eu vou tecer crítica à arbitragem, porque, de fato, a arbitragem está, né, sem torcida, não tem replay, não tem pausa e precisa agir em milésimos de segundo. Mas a arbitragem tem que saber disso também, né? E estamos tendo erros grotescos, né, logo no início do campeonato. Isso não pode acontecer e eu vou estar sempre apontando. Mas eu acho que essa arbitragem, de forma geral, é uma arbitragem tranquila. Eu não me lembro do José Marcos Rocha, que vai fazer Tuntum Imperatriz, mas eu não me lembrar é excelente, porque quando o árbitro faz a gente decorar o nome dele, talvez ele já tivesse aprontado. Então, eu acho que o José Marcos é o Marcos, né, que faz aí o campeonato, que é organizador de um campeonato. Depois, se for isso, vocês me confirmem e mandam mensagem, viu, Marcos? Se for, que é o que organiza um campeonato cultural aqui na capital, entre morros, né? O pessoal aí, ele organiza. Se for o mesmo Marcos, é bom árbitro, né? Não estou dizendo que se não for, enfim, se for, tá bom? É isso. Essa é a nossa rodada da quarta-feira. E amanhã a gente traz mais notícias sobre o nosso estadual, a gente vai trazendo, né, pincelando um pouco de cada time aí, quem entra em campo, quem vai estar desfalcado. Imperatriz eu já falei, mas podemos ter mais mudanças até amanhã, tá bom? Ó, coração, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!